Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, professor da EBD Slide, e nós já estamos iniciando a gravação da lição de número 6, que será estudada por nós no dia 12 de maio de 2024, e que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Antes de iniciarmos a nossa lição, como de costume, sempre faço aqui boas referências ao canal da EBD Slide, ao site da EBD Slide e dos nossos perfis nas redes sociais, para que você, professor, pastor, superintendente de escola bíblica, siga os nossos perfis nas redes, acesse o nosso portal, o nosso site, para que ali você tenha acesso a materiais feitos com excelência pelo professor Azeniel, onde ele coloca nesses slides décadas de experiência no ensino cristão, no ensino da palavra de Deus. Então, adquirindo os materiais da EBD Slide, você estará abençoando tanto o nosso trabalho, como também a sua sala, os seus alunos, apresentando uma aula bastante dinâmica, com um visual bem vinculado ao conteúdo da lição, e isso fará com que a sua aula seja bem dinâmica, bem participativa e atrativa para os que estão ali presentes, tá bom? Então, não deixe de curtir os nossos perfis na rede, de seguir o nosso canal, se inscrever e também adquirir o material da EBD Slide. Então, vamos para mais uma lição. O texto áureo nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A verdade prática nos diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas capítulo 4, versículos 1 ao 4 e 16 ao 20. Então, querido professor, faça uma leitura responsiva, dinâmica, aquela leitura alternada, fazendo com que todos os alunos participem da escola bíblica dominical. Os objetivos da nossa lição: primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Deus é maravilhoso, amado. Ele sabe das nossas adversidades. Ele sabe das nossas lutas e dos nossos desafios, de tudo que vamos encontrar na nossa trajetória para o céu enquanto seguirmos nessa jornada. Por isso, ele coloca ao nosso dispor as armas que nos auxiliarão durante a caminhada de fé para Sião celestial. Com essas armas da fé, nós, os cristãos, poderemos seguir adiante, enfrentando sem temor as tentações e resistindo às artimanhas do nosso inimigo. Então vamos lá. Introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de três opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos três armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja. Nosso primeiro tópico: as armas do crente e as nossas armas, né, as armas que utilizaremos. Subtópico 1,
1.1. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, como está em 1 Samuel 17:45, a vara, Salmos 23:4, a funda, 1 Samuel 17:40, arco e flecha, 2 Reis 13:15, lança, Josué 8:18, e o dardo, 2 Samuel 18:14. Os de defesa são escudo, Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17:5, couraça, 1 Samuel 17:5, e caneleiras, 1 Samuel 17:6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor, como leremos agora no Salmo 20, verso 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, dentro do contexto bíblico, há vários relatos sobre as armas naturais que eram usadas em batalhas nos tempos antigos. Armas muito diferentes das que são usadas atualmente, mas era o que se dispunha naqueles dias. Vimos aqui cada uma delas, né? E o armamento para a batalha espiritual não é físico ou militar. O apóstolo Paulo nos diz que as armas dos que fazem parte do exército de Cristo para o combate são espirituais. Segundo aos Coríntios 10:4, nós podemos ver isso. Ao falar de armas espirituais, logo nós concluímos que a batalha é de outra natureza, que o inimigo é outro, descartando qualquer ideia de se fazer guerra em nome de Jesus ou do evangelho para fins humanos. Está claro que o inimigo a ser vencido é Satanás e seus demônios. Descartando o arsenal deste mundo, nós, os cristãos, nos valemos da armadura espiritual. E ela pode ser encontrada em diversas passagens das Escrituras. A primeira que podemos mencionar é a palavra de Deus, conhecida como espada do Espírito. Com ela se vencem as mentiras, os enganos, e conhece a vontade de Deus e promove a santidade. Outra arma poderosa é a oração, visto que por meio dela se mantém contato com Deus, firma-se a comunhão. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, como eu já estava falando, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. As estratégias do inimigo, subtópico 1.2. Continuando o que eu falava para os irmãos acerca das armas, é pertinente lembrar que pela leitura que se faz de Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 13 a 17, nós temos ali nós vemos ali um conjunto completo da armadura que o cristão precisa ter para enfrentar a batalha e ficar firme. Nesta lista, qual lista, professor? De Efésios 6, 13 a 17. Nós vemos ali o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. Neste capítulo da nossa escola, nós vamos estudar 3 armas. E elas são poderosas, que nos ajudam na nossa jornada espiritual para o céu. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas.
O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. E o que ele faz? Arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. E aí você vê cada um desses itens nos respectivos livros, nas respectivas passagens bíblicas que estão do lado. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. E o que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O chefe de toda a força do mal, subtópico 1.3. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Como está em Efésios 6,11, que nós lemos agora. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos, como nós vamos ler em 1 Tessalonicenses 2,18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, como está em Efésios 2:2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século. Meus queridos, o nosso inimigo, Satanás, é perigoso. O apóstolo Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 2,11 que nós não devemos ignorar os seus desígnios, ou em outras traduções, os seus ardis, as suas artimanhas. Muita gente tem caído da graça, muita gente está vivendo uma vida de apostasia, muitas pessoas voltaram às antigas práticas pecaminosas que desagradavam e desagradam a Deus, justamente pelo fato de terem ignorado as artimanhas deste inimigo que é sujo, deste inimigo que não tem misericórdia, que é impiedoso, que é maligno e que não tem absolutamente nada de bom para aproveitar dele. Por isso que muitas pessoas têm esfriado na fé, muitas pessoas não têm mais a mesma espiritualidade de antes. Muitas pessoas que antes pregavam e louvavam na igreja com alegria e singeleza de coração, com humildade, hoje são pessoas tomadas por soberba, ganância, pessoas que deram mais prioridade ao dinheiro, à fama, ao sucesso, do que mesmo às coisas de Deus. Por quê? Porque ignoraram os ardis de Satanás. E este é o grande problema de muitos crentes, é o grande problema de muitas igrejas. Muitas igrejas se transformaram em sinagoga de Satanás. Muitas igrejas brincaram com o diabo. Líderes descompromissados, obreiros fraudulentos, líderes carnais, e nisto a igreja sofre. Foram tomados pela simonia. O que é simonia, professor? É quando você negocia algo espiritual em troca de dinheiro.
estão negociando os talentos. Isso é ignorar os ardis do diabo. Estão negociando a unção em troca de dinheiro. Eu prego por tantos mil reais, eu louvo por tantos mil reais, e fazem uma lista de exigência para atender um simples compromisso de servir aquele que o chamou, que o salvou e não cobrou nada. Isso é ignorar os ardis de Satanás. E muitos deles acabam sendo tomados pela soberba, pela ganância, trazido pelo sucesso que foi assolapado, que foi incrementado nas redes sociais. E aí agora ele se sente uma estrela, um popstar do mundo gospel. Não faz mais a obra de Deus por amor, e sim movido por sórdida ganância. Isto é ignorar os ardis de Satanás. Esse inimigo chamado Satanás, ele se vale de suas estratégias para criar desunião na igreja, afastar o cristão de sua boa caminhada na jornada da fé. Quando lemos Gálatas 5:7, os irmãos da igreja estavam correndo bem, mas de alguma forma foram impedidos, eles foram contaminados. Isso nos mostra que, se não orarmos e não vigiarmos, podemos ser fisgados pelas estratégias desse adversário maligno. Segundo aos Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com servos, emissários, principados e potestades, como está em Lucas 11:17-22. Meus irmãos, nós podemos descrever 8 estratégias do inimigo que procura destruir o povo de Deus e impedir a marcha da igreja para o céu. 8. A primeira estratégia dele é fazer uso da mentira e do engano, levando as pessoas a se afastarem da verdade. A segunda estratégia dele é a tentação, e faz isso por intermédio de desejos aparentemente inofensivos, belos, atraentes, mas tudo é mentira, ilusão, aparência. A terceira estratégia que esse adversário usa para enfraquecer o povo de Deus, criando sentimento de culpa nos crentes, fazendo sentir-se não perdoados, é a acusação. Dessa forma, a pessoa não tem paz, nem desenvolve uma vida de comunhão perfeita com Deus, mas devemos entender que todos os nossos pecados foram perdoados, ou seja, ele trabalha também nos acusando de algo que Jesus já nos perdoou. A quarta arma dele é distorcer as verdades divinas. Como já falamos agora há pouco, e reforçamos aqui, as escrituras são suficientes para nós, mas ele tenta aplicar na nossa vida completamente fora do contexto. Ele quer sempre perpetrar no meio das pessoas as escrituras, porque ele conhece as escrituras, mas sempre fora do seu contexto, e aí tenta atacar a obra de Deus dessa maneira. A quinta estratégia do diabo é provocar nos cristãos desânimo, fraqueza, por meio de argumentos que ele usa, argumentos perversos, afirmando que a vida não tem sentido e é sem propósito. Diante de lutas e sofrimentos, perdas que alguns sofrem nesta vida, o inimigo afirma que Deus não se importa com o sofrimento das pessoas. Logo, é preciso estar com a mente protegida pelo capacete da salvação.
Continuando ainda falando das estratégias do maligno contra o povo de Deus, nós temos a sexta estratégia, na qual ele se vale de cientistas, filósofos e sistemas mundanos para se levantar contra a igreja. Age assim porque seu alvo é levar o crente a desistir da fé. Porém, somos alertados por Cristo a perseverar até o fim. A sétima estratégia do diabo é encher o coração e a mente das pessoas de egocentrismo, levando-as a não confiar em Deus, na sua palavra, mas em si mesmas. E por fim, a oitava estratégia do diabo é enganar as pessoas com suas falsas religiões e idolatria, levá-las a adorar ídolos como se fossem deuses, tudo isso para que jamais elas venham a conhecer e adorar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Nós não precisamos em nada temer ao inimigo, posto que temos em nossa vida a presença do Espírito Santo, a orientação da palavra de Deus e todo um argumento ao nosso dispor. Porém, não deve haver descuido. Nós não podemos baixar a guarda, pois ele é sagaz, não dorme, a qualquer instante pode espalhar o joio no meio do trigo. Paulo era consciente das estratégias desse inimigo feroz, por isso nos alertou da necessidade de nos revertirmos da armadura e ficarmos firmes. E para resistir é preciso sujeitar-se a Deus. Pedro nos aconselha a sermos sóbrios e vigiarmos, pois esse adversário busca a quem possa tragar. Tópico 2: as três armas espirituais do cristão. Primeira delas, a palavra de Deus, subtópico 2.1. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4,4 diz: Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento. Meus queridos, apontamos diversas armas espirituais que são fundamentais para o cristão vencer os desafios e lutas na jornada cristã. Elas precisam ser usadas com sabedoria, orientação e fé. A primeira que trataremos aqui, já estamos tratando aqui, especificamente, é a palavra de Deus, a qual é descrita por Paulo como espada do Espírito, como está em Efésios 6,17. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Amados, um cristão que tem uma vida pautada na palavra de Deus não é levado para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Tem tudo bem definido, não vive atrás de movimentos religiosos, nem de novidades no campo da fé. A palavra de Deus lhe concede o que é suficiente para a vida eterna, pois, além de lhe conceder poder para vencer as forças do mal, ela nutre, dá discernimento, alimenta bem o crente. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Próxima arma, oração, subtópico 2.2. Aliada ao estudo da palavra de Deus, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu.
E o Salmo 55, verso 17, nos diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Oh, meus amados, a oração é considerada como uma maneira de se falar com Deus para pedir alguma coisa. Isso é o que muitos tratam a oração. A base que nós usamos para compreender é Mateus 7,7. Ela é considerada também como necessária para se fazer petições por outras pessoas, como reis e autoridades, né, como a palavra de Deus diz. É também um meio pelo qual o cristão agradece e louva a Deus pelas bênçãos recebidas. A oração é, biblicamente falando, uma arma poderosa para o crente. Isso é visto quando Paulo fala da importância de o cristão orar sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5,17. Por intermédio dela, da oração, pode-se manter comunhão com Deus, buscar orientação espiritual e levar todas as causas. Devemos, pela oração, colocar todos os nossos cuidados nas mãos do Senhor. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, como está em Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Meus queridos, biblicamente a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento em particular ou em público. O que é que a oração inclui? Primeiro, a oração inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Prestou bem atenção? Vou repetir. A oração inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Ainda tem uma outra questão. Para a oração ser atendida, ela requer purificação, ela requer fé, ela requer vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. Vou repetir para você. Para a oração ser atendida, ela requer purificação, vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. Como comunhão, a oração leva-nos a ter uma intimidade profunda com Deus. Ou seja, ore, cada vez mais ore, viva uma vida de oração incansável, pois é a única forma que temos de manter a nossa vida cada dia mais ligada com o céu e distante do pecado, das coisas do mundo. Segundo, agora, a terceira arma, na verdade, subtópico 2.3, é o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina, como está em Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não
bebi. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando a orientação divina para o envio dos obreiros, como está em Atos 13, 2 e 3, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui não sabemos, amados, se o Espírito Santo falou em profecia através de alguém, ou se ele entregou uma revelação a alguém naquele momento. O que se sabe é que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo se manifestou e deu direção aos servos do Senhor que estavam em oração e jejum. Tá? Na Bíblia, o jejum é apresentado como prática de não se alimentar por certo tempo. Como prática religiosa, é voluntário, exige pureza de vida e exclui a exibição. Nada de ficar dizendo que está jejuando. Em ocasiões especiais, a igreja, seguindo o costume judaico, era convocada para jejuar. A relevância do jejum é algo claro nas Escrituras. Isso se confirma por muitas passagens da Bíblia, mas em especial pela pessoa de Jesus, que deu realce a esse tema desenvolvendo a prática do jejum. Essa prática foi também desenvolvida pela igreja primitiva. Portanto, não se pode descartar essa prática por posições de homens que a negam. É uma prática poderosa e abençoadora para a vida do crente. Quando desenvolvido da maneira certa, seguindo as orientações precisas da palavra de Deus, objetivando em tudo a busca do Senhor para o fortalecimento da fé e comunhão com Ele, bem como a orientação divina, está em um período de consagração, desprezando a religiosidade e exibição de um espírito farisaico, então essa arma se torna poderosa e indispensável. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério, segundo os Coríntios 6:5 diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Amados, devemos ser conscientes de que o jejum não pode ser feito na forma que faziam os fariseus, como um ato de exibição para serem vistos pelos outros. Isso não somente revela religiosidade barata, falsa, vazia, uma espiritualidade de aparência, como também prova que do coração tal ação não é feita com sinceridade. Um cristão sincero jejua em segredo, como foi ensinado por Cristo. Faz isso com o coração quebrantado, puro e verdadeiro, sem qualquer ato de hipocrisia, mas aliado à oração e à meditação na palavra, evidenciando um ardente desejo de ser impactado por Deus. O cristão que prioriza a palavra, a oração e o jejum em seu viver diário, na busca de sua comunhão com Deus, está bem preparado, capaz e apto para crescer cada vez mais na fé e resistir às artimanhas de seu opositor, Satanás, não cedendo jamais às tentações, mas permanecendo inabalável e priorizando a vontade de Deus. Meus queridos, no nosso terceiro tópico, vemos aqui Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Vencendo o diabo com a palavra, subtópico 3.1. Há dois episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas 4:4 diz: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré, e tomou para si o cumprimento do texto lido, Isaías 61, versículo 1, que diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os principados, os princípios, desculpa, da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Meus queridos, nas três tentações lançadas pelo inimigo, Jesus não fez uso de outro argumento a não ser da palavra. Isso é importante para todos nós, pois, frente às mentiras e sugestões desse ser maléfico, bem como de suas seduções, a palavra era a base, o fundamento, o alicerce que fez Jesus não ceder, mas combater e seguir em frente com toda fidelidade à missão para a qual fora enviado, priorizando a vontade de Deus. Todo cristão que vive uma vida de fé pautada na palavra terá condições plenas para vencer as tentações do maligno, estando preparado para seguir avante sem qualquer temor. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Vivendo em oração, subtópico 3.2. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas 5,16 diz: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem o valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Meus queridos, não basta apenas orar, jejuar, é preciso seguir o que consta na palavra de Deus. Caso contrário, tudo será em vão. Há muitos cristãos que se dão à prática da oração e do jejum, mas sem a base certa. Quem deseja seguir corretamente essas duas práticas precisa voltar-se para as Escrituras Sagradas. Quer orar, quer ser cheio de Deus e ter intimidade com Deus na oração, não esqueça também de observar a palavra de Deus e obedecê-la conforme está escrito. Vivendo em jejum, subtópico 3.3. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Querido, todo crente que tem uma vida marcada pela meditação na palavra, oração e jejum, as quais podem ser definidas como virtudes espirituais, terá um crescimento saudável, um crescimento verdadeiro, profundo na intimidade com Deus, estando mais desapegado das coisas deste mundo, mais voltado para as coisas do céu, estando preparado para toda boa obra e pronto para enfrentar lutas, provações e tentações do diabo, resistindo firmemente na fé,
até chegar ao céu. Nossa conclusão diz: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Meus queridos, essas três armas são primordiais. Foi por meio delas que os santos do Antigo Testamento foram vitoriosos, bem como os cristãos da Nova Aliança. Nesse particular, Jesus é o nosso exemplo, pois vivendo neste mundo, sempre recorreu à palavra, à oração e ao jejum. Se assim procedermos, jamais cederemos diante das tentações do maligno. Contudo, manteremos nossa fidelidade para com Deus, priorizando a sua vontade. Meus amados, aqui encerramos mais uma aula. Quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a todos que têm se dedicado neste ministério fabuloso e importantíssimo, primordial para a Igreja do Senhor, que é o ensino da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te recompense, que Deus te use, te dê saúde, força e graça para continuar junto conosco nesta jornada, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima aula, se até lá Jesus não voltar. Deus abençoe.